Você já pensou em como era entrar em um bordel medieval? Talvez imagine algo quase romântico, mulheres sorridentes esperando cavaleiros empoeirados, música suave no canto, velas acesas lançando sombras provocantes nas paredes de pedra. Alguns acreditam que essas casas eram apenas locais de prazer, onde os homens iam para esquecer as guerras e aliviar o tédio. Outros gostam de pintar o passado com tons de sedução e mistério, como se tudo não passasse de uma dança proibida regada a vinho e promessas sussurradas no escuro. Mas e se eu te contar que isso é apenas a superfície de um poço muito mais profundo e imundo? A verdade é que os bordéis da Idade Média eram espaços onde a miséria humana se expunha sem pudor. Nada ali tinha glamour. O cheiro não era de rosas nem de perfumes caros, mas de corpos que raramente viam água e de feridas que supuravam em lençóis compartilhados. As paredes não eram decoradas com tapeçarias exóticas, e sim marcadas por manchas de umidade, mofo e até sangue seco. Não havia música suave, mas gritos abafados, choros e discussões que começavam por moedas faltando e terminavam em facadas. Ainda assim, ninguém queria falar muito sobre isso. Era mais fácil pintar quadros de belas cortesãs, de amantes secretos e de senhores nobres que compravam favores, do que admitir o que de fato acontecia lá dentro. Você pensa que uma prostituta medieval era apenas uma mulher independente tentando ganhar a vida? Que tinha algum poder sobre seus clientes, escolhendo quem entrava em seu leito e quem ficava à porta? A realidade era outra. Muitas dessas mulheres eram vendidas por seus próprios pais quando chegavam à adolescência, jogadas em bordéis para saldar dívidas ou garantir que uma boca a menos pesasse na família. Outras haviam sido capturadas em guerras e passadas de mão em mão, até virarem mercadoria barata. Quase nenhuma tinha opção real de dizer não. Era um trabalho que começava na humilhação e terminava quase sempre na doença ou na morte precoce. As roupas que hoje aparecem em filmes e séries, vestidos rendados, espartilhos provocantes, véus transparentes, eram fantasias inexistentes naquela realidade. A maioria das mulheres usava apenas uma túnica grosseira, muitas vezes a mesma durante semanas. Se um cliente exigisse, ela a retirava. Se ele não se importasse, ela ficava coberta. Para elas, pouco importava se o ato acontecia com luz ou na escuridão completa, era só mais uma obrigação que se cumpria antes que outro entrasse. E havia sempre outro esperando. Porque a clientela não era feita apenas de homens solitários em busca de carinho. Incluía soldados bêbados, senhores de terras, aprendizes de ofícios e até membros do clero, que em público fingiam pureza e santidade. Você talvez se surpreenda ao saber que esses bordéis eram regulamentados em muitos lugares. Em algumas cidades, pagavam impostos e podiam operar legalmente, contanto que dessem ao poder local parte dos lucros. A hipocrisia era tamanha que, ao mesmo tempo em que os religiosos pregavam a castidade, os governantes consideravam a prostituição um mal necessário porque, segundo eles, sem esses locais, haveria mais estupros nas ruas e mais desordem entre os homens. Então fechavam os olhos, contanto que o dinheiro chegasse aos cofres municipais. A sociedade preferia fazer de conta que aqueles prédios discretos não existiam, que as mulheres lá dentro não eram filhas de ninguém, que não havia qualquer semelhança entre elas e as damas respeitáveis que andavam pelas igrejas ao domingo. Dentro dos bordéis, a violência era constante. Se uma mulher se recusasse a atender um cliente violento, apanhava dela mesma ou do administrador da casa. Algumas perdiam dentes, outras carregavam cicatrizes no rosto, lembranças de brigas por território ou por migalhas. Muitas morriam de doenças venéreas, sem qualquer tratamento. Outras simplesmente desapareciam, vendidas a outro proprietário, ou enterradas sem nome atrás do prédio. E quase sempre ninguém perguntava nada. Então, da próxima vez que ouvir alguém falar com tom de curiosidade, quase de fetiche, sobre os bordéis medievais, pergunte a si mesmo: que parte dessa história está sendo escondida? Será que estamos prontos para enxergar sem o véu do romantismo barato? Porque dentro daquelas paredes havia mais lágrimas do que gemidos de prazer, mais fome do que abundância, mais medo do que poder. Era um microcosmo brutal onde os instintos humanos, bons e ruins, se misturavam como o cheiro agridoce de suor e sangue. Você acha que sabe o que era viver ali? Pense outra vez. Porque se existia um lugar onde a dignidade humana era testada até o limite, era dentro dos bordéis que se fingiam casas de prazer, e na verdade eram apenas prisões sem grades. Lugares onde sonhos morriam toda noite e a única certeza era que ao amanhecer, tudo recomeçaria, igual ou pior. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ninguém acorda certo dia e decide inventar um bordel.
Nenhuma sociedade começa desejando espaços onde corpos sejam vendidos como se fossem pães velhos no mercado. Para entender como surgiram essas casas na Idade Média, é preciso olhar para o caos que fermentava na base da pirâmide social, para as desigualdades tão antigas quanto os castelos que hoje visitamos como turistas. O bordel medieval não foi fruto de uma fantasia obscena coletiva, mas a consequência de séculos de guerras, fome, superstição e uma hipocrisia cuidadosamente construída. Tudo começou muito antes do termo bordel aparecer nos registros oficiais. No século XII, quando cidades começaram a crescer, feiras e rotas comerciais explodiram em importância. Com a circulação de mercadores e soldados, vieram também os chamados acampamentos de mulheres, áreas improvisadas nos arredores das muralhas onde viúvas, escravas e jovens sem família se reuniam para vender seus corpos em troca de pão, abrigo ou moedas de cobre. Essas aglomerações logo se tornaram um problema incômodo. A igreja pregava a pureza, mas não conseguia conter os instintos dos homens que passavam meses longe de casa. Os senhores feudais precisavam de soldados focados nas batalhas, e não em raptar camponesas. Então, uma solução emergiu: isolar a prostituição, regulamentá-la e fingir que assim tudo estava sob controle. No início, essas zonas eram chamadas de bordes, uma palavra derivada do francês antigo que significava pequena casa ou cabana. Aos poucos, o termo virou bordel, um nome que soava quase inofensivo, mas escondia o horror que florescia atrás das portas. Governos municipais perceberam que podiam lucrar cobrando taxas das madames e dos donos desses estabelecimentos. A renda gerada por essa miséria era usada para financiar obras públicas, sustentar parte da milícia local e engordar os cofres dos bispos. Não é exagero dizer que algumas catedrais erguidas na Idade Média tiveram suas pedras pagas com o imposto da prostituição. Você já ouviu falar que muitas cidades medievais tinham ruas inteiras dedicadas ao trabalho da carne? Não é mito. Em Londres havia a famosa Southwark, que abrigava casas frequentadas por homens ricos e clérigos. Em Paris, o bairro da Rue Gracieuse era tão conhecido por seus bordéis que acabou atraindo a ira de moralistas e servindo de cenário para execuções públicas. Na Alemanha, cidades como Nuremberg e Colônia criaram regulamentações detalhadas, definindo em quais dias as prostitutas podiam circular, que roupas deviam usar e até a cor dos lenços que amarravam nos cabelos. Tudo para que fosse fácil identificá-las e, ao mesmo tempo, para que o poder pudesse dizer que mantinha ordem. Mas havia outra origem menos oficial e mais perversa. Durante as cruzadas, muitos soldados voltaram da Terra Santa trazendo hábitos e histórias que causaram verdadeiro escândalo entre os cronistas. Falava-se de haréns, de escravas sexuais e de modos pagãos de se divertir. Parte dessa mentalidade contaminou as cidades europeias, que passaram a tolerar práticas que antes seriam impensáveis. Para alguns nobres, manter uma casa com diversas mulheres era símbolo de prestígio, como exibir tapetes persas ou colecionar falcões raros. Quando essa mentalidade encontrou as crescentes multidões de miseráveis e as guerras que deixavam legiões de órfãos, o bordel virou uma instituição tão estabelecida quanto o mercado central. As religiões oficiais condenavam a prostituição em púlpitos, mas nos bastidores encontravam maneiras de aceitá-la. O Papa Inocêncio III chegou a declarar que a prostituição era um mal necessário para preservar a castidade das mulheres respeitáveis. Esse raciocínio tortuoso, punir e permitir ao mesmo tempo, se tornou a base de toda a regulamentação. Ninguém queria admitir a contradição. Punham rótulos morais nas testas das prostitutas, mas, sem elas, as tensões sociais explodiriam. Então, melhor mantê-las confinadas, recolhendo taxas e permitindo que a culpa fosse empurrada para os ombros frágeis das mulheres que não tinham escolha. Outro fator que deu origem ao bordel medieval foi a urbanização caótica. Quando as populações migraram do campo para as cidades, milhares ficaram sem moradia. Jovens sem ofício, viúvas expulsas de propriedades rurais, crianças fugidas de guerras, todos amontoavam-se em vielas imundas. Para algumas mulheres, vender o corpo virou questão de sobrevivência. E onde havia essa necessidade, surgiam homens prontos para explorar. Eles se tornavam proprietários de bordéis, cobravam aluguel pelas camas e puniam quem não conseguisse pagar a dívida que só crescia. Esse ciclo gerou fortunas silenciosas e criou uma estrutura que ninguém conseguia desmontar. Por trás da fachada de negócios legítimos, havia redes de tráfico de pessoas, aliciamento de menores e corrupção de funcionários públicos que recebiam propinas para fechar os olhos. A origem dos bordéis está entrelaçada com o que há de mais sombrio na história medieval, a fusão de fé e ganância, de medo e desejo, de necessidade e violência.
Quando se olha para as ruínas dessas casas, às vezes ainda de pé em ruas antigas, não se vê apenas pedras gastas pelo tempo, mas testemunhas mudas de um sistema que transformou mulheres em moeda corrente. Quem hoje visita castelos, igrejas e praças medievais dificilmente imagina que ali perto funcionavam essas instituições toleradas e escondidas à força. Mas elas existiram. E na origem de sua criação, não havia nenhum romantismo, apenas uma sociedade incapaz de lidar com seus próprios impulsos e disposta a sacrificar gerações de mulheres em nome de uma ordem que nunca foi justa. Imagine por um instante que você acorda antes do sol nascer, encolhida em uma cama que não é sua, sentindo o cheiro azedo de palha suja e suor antigo. Ao seu lado, uma mulher muito mais velha que você, a pele marcada por cicatrizes e olhos que já não brilham, começa a tossir, uma tosse seca que não vai embora há meses. Ela se levanta, prende os cabelos com um pedaço de tecido encardido e sai sem dizer nada. Você respira fundo e sabe que o dia será igual a todos os outros, uma sequência de tarefas humilhantes, negociações que você nunca quis fazer e corpos que se amontoam sobre o seu como se você fosse uma peça de mobília. Essa era a rotina em um bordel medieval. Não havia qualquer glamour nas primeiras horas da manhã. As mulheres acordavam cedo para limpar os restos da noite anterior. Panos manchados, pratos sujos, vômito dos bêbados. Alguns bordéis maiores tinham empregados, mas nos pequenos, tudo era responsabilidade das próprias prostitutas. Elas varriam o chão de tábuas coberto de serragem, trocavam a palha das camas quando conseguiam algum trocado extra, e lavavam baldes de madeira que serviam como latrinas. O cheiro impregnava cada fenda das tábuas. Ninguém se acostumava. A comida não passava de papas ralas, pão duro e, se tivessem sorte, um pouco de queijo ou carne salgada que o proprietário comprava no mercado. Comer era um ato mecânico, quase sem prazer. A fome crônica tornava qualquer migalha preciosa, mas o medo de adoecer ao ingerir alimentos estragados era constante. As doenças mais comuns, tifo, disenteria, sífilis, se espalhavam por utensílios compartilhados e pelas mãos que raramente tocavam água limpa. Os banhos aconteciam, no máximo, uma vez por semana. E não por preguiça, mas porque aquecer a água custava lenha, e lenha custava dinheiro. Se alguém perguntasse como dormiam, talvez ouvisse uma gargalhada amarga. Muitas vezes o descanso era interrompido por clientes que chegavam bêbados e exigiam atendimento imediato. Quem reclamava apanhava. A madame, quase sempre uma mulher que já fora prostituta e agora administrava o local, não tinha paciência para recusas. Cada cliente era lucro. Cada noite mal dormida era só mais um preço a pagar. As roupas, tão romantizadas nas pinturas e nos filmes, eram trapos que pouco cobriam. Uma túnica simples de lã ou linho, áspera e pesada, que se tornava ainda mais incômoda durante o verão. Quando precisavam parecer mais apresentáveis, improvisavam pequenos adornos. Um lenço colorido, uma fita no cabelo, um cinto gasto que marcava a cintura. Roupas íntimas eram raras, e muitas mulheres se sentiam expostas o tempo todo. Mas a vergonha era um luxo que se perdia depois de algumas semanas vivendo assim. Os objetos mais usados no bordel eram tão simples quanto cruéis. Jarros de estanho para recolher fluidos, cordas amarradas ao pé da cama para conter mulheres embriagadas ou clientes violentos, panos que serviam ao mesmo tempo de toalha, lençol e véu de pudor. A iluminação vinha de lamparinas a óleo que deixavam o ar pesado e escuro. Em noites muito frias, algumas mulheres dividiam a cama para não congelar. No calor, lutavam contra pulgas e percevejos que infestavam tudo. A higiene era uma batalha perdida. Os cabelos raramente eram lavados e, para disfarçar o cheiro, usavam pós aromáticos ou flores secas presas às roupas. Os dentes apodreciam cedo, e muitas acabavam desdentadas antes dos 30 anos. As mãos ficavam calejadas, não apenas do trabalho doméstico, mas também de conter os clientes mais agressivos. O corpo inteiro carregava marcas, hematomas, arranhões, queimaduras de óleo quente derramado por vingança ou distração. O sexo, que para alguns era sinônimo de prazer, para elas era mais um dever, uma tarefa que se cumpria em silêncio, contando mentalmente os segundos até que terminasse. Havia clientes que exigiam violência. Outros choravam durante o ato, despejando confissões de guerra, culpa ou medo. Alguns vinham apenas para dormir abraçados, como se quisessem um simulacro de carinho. Cada homem trazia seus fantasmas, e as mulheres tinham que suportá-los todos, sem questionar. As doenças eram companheiras constantes. A sífilis, chamada de mal francês ou praga do corpo, corroía lentamente os rostos, desfigurando narizes e bocas. A gonorreia causava dores lancinantes,
Não existiam tratamentos eficazes, apenas ungüentos inúteis e rezas desesperadas. Muitas mulheres ficavam estéreis, o que era visto como castigo divino. Quando a morte chegava, era rápida e silenciosa. Um corpo enrolado em um lençol e enterrado em um terreno baldio, sem cerimônia. Havia momentos em que tentavam manter alguma alegria. Às vezes, cantavam juntas enquanto lavavam roupas. Contavam histórias de infância, inventavam superstições para explicar suas desgraças. Uma risada aqui e ali surgia como o último vestígio de humanidade. Mas era sempre breve. Porque logo aparecia um homem na porta, moedas na mão, e o ciclo recomeçava. E assim passavam os dias e as noites. Um cotidiano feito de repulsa, necessidade, adaptação. Um lugar onde a vida era medida em moedas sujas e o futuro nunca parecia mais do que uma promessa vazia. O bordel medieval não era um cenário de fantasias eróticas. Era uma prisão de carne e medo, onde o corpo era só uma ferramenta de sobrevivência. Por fora, um bordel medieval se misturava ao casario comum da cidade. Uma fachada de pedra, uma porta estreita, nenhuma placa indicando o que havia dentro. Talvez uma lamparina pendurada, tremeluzindo na noite, fosse a única pista. Mas todo mundo sabia. Desde o menino que carregava barris até o padre que pregava a salvação, ninguém fingia ignorância. A presença dessas casas era um segredo coletivo, um que todos compartilhavam, ainda que nunca fosse pronunciado em voz alta. Na hierarquia social medieval, a prostituta ocupava o degrau mais baixo, logo acima do ladrão e do mendigo. Ela era tolerada, mas não respeitada. Permitida, mas nunca integrada. As mulheres do bordel eram vistas como criaturas necessárias ao equilíbrio dos instintos masculinos. Muitos diziam que eram o dique que continha o rio da luxúria, uma expressão pomposa para justificar a exploração. Mas se uma dessas mulheres ousasse pisar em outro espaço social, uma feira, uma missa, uma celebração pública, logo se erguiam dedos acusadores e murmúrios venenosos. Nos mercados, as prostitutas eram forçadas a usar sinais visuais de sua condição. Alguns burgos impunham lenços amarelos na cabeça. Em outros, uma faixa vermelha amarrada ao braço. O objetivo era claro: marcar quem era impura, separar o corpo da prostituta do corpo da mulher honesta. Essa diferenciação alimentava um conforto perverso na sociedade. Porque ao pintar essas mulheres como criaturas diferentes, o restante da população podia se sentir virtuoso, limpo, superior. Mas essa rejeição pública contrastava com a hipocrisia privada. Muitos homens respeitáveis batiam à porta do bordel assim que o sol se punha. Cavaleiros, mercadores, clérigos. Alguns iam apenas satisfazer o corpo. Outros buscavam confissão, desabafo, cumplicidade. E ali no quarto pequeno e fétido, aquelas mulheres se tornavam confidentes de segredos que ninguém ousava contar à esposa ou ao padre. Sabiam de traições políticas, dívidas escondidas, planos de fuga. Conheciam as fraquezas de cada homem que fingia força diante do mundo. Ainda assim, não pense que isso lhes dava poder real. Se uma prostituta ameaçasse revelar algo, não faltariam maneiras de silenciá-la. As mulheres do bordel carregavam o peso de informações perigosas, mas viviam acuadas demais para transformá-las em vantagem. A menor ameaça de denúncia, podiam ser acusadas de bruxaria ou sodomia, crimes que levavam direto ao cadafalso ou à fogueira. Para os senhores feudais, a existência dos bordéis era um alívio. Melhor manter os soldados e criados ocupados lá dentro do que permitir que rondassem as ruas à caça de donzelas ou viúvas. Era também uma forma de extrair impostos e exercer controle. Em muitas cidades o bordel era um negócio municipal. A administração pertencia ao conselho local, que escolhia quem podia operar e quanto devia pagar. Havia tabelas de preços, regulamentos sobre horários de funcionamento e punições para quem atendesse fora de expediente. O poder mantinha distância moral, mas as mãos estavam mergulhadas no lucro. Os vizinhos do bordel oscilavam entre desprezo e temor. De dia, cruzavam as mulheres na rua e cuspiam no chão. De noite, fechavam as janelas quando ouviam gritos. Havia quem acreditasse que a simples presença dessas mulheres atraía pragas, incêndios e maldições. A superstição corria solta. Muitos afirmavam que as prostitutas carregavam demônios presos no ventre, capazes de contaminar qualquer homem que as tocasse. Outros diziam que o choro dos bebês nascidos ali era sinal de que nenhuma alma encontraria salvação dentro daquelas paredes. Apesar de todo esse estigma, havia momentos em que as prostitutas se aproximavam da comunidade. Quando uma epidemia assolava a cidade, eram convocadas para cuidar dos doentes. Afinal, consideravam que elas já estavam sujas.
Quando algum senhor importante morria, as mulheres do bordel apareciam nas procissões, andando atrás da comitiva, cobertas por véus grossos. Era uma presença tolerada com condescendência, como se a sociedade quisesse lembrar que elas existiam apenas como aviso vivo. É isso que acontece com quem perde a honra. As relações com outras classes eram complexas. Os aprendizes e trabalhadores pobres as viam com uma mistura de desejo e solidariedade. Sabiam que eram todas vítimas do mesmo sistema que moía os despossuídos. Já os ricos tratavam essas mulheres como distrações descartáveis. Alguns nobres mantinham amantes fixas, escondidas nos andares superiores dos bordéis. Essas relações podiam durar anos, mas raramente terminavam bem. Quando o escândalo ameaçava, a mulher era mandada embora com um saco de moedas e a promessa de silêncio. O clero tinha uma posição ainda mais contraditória. Publicamente pregava a castidade e denunciava o pecado. Na prática, muitos padres e monges frequentavam os bordéis disfarçados, deixando os hábitos escondidos em sacolas. Não era raro encontrar monges bêbados, deitados entre as prostitutas ao amanhecer, tentando negociar mais algumas horas de esquecimento. Alguns confessores chegavam a recolher relatos das mulheres, transformando essas histórias em pretextos para pregar sobre a depravação, como se pudessem limpar a própria consciência apontando o dedo sujo. Por tudo isso, a prostituta medieval vivia em estado permanente de contradição. Ao mesmo tempo em que era alvo de ódio e culpa coletiva, era essencial ao equilíbrio da sociedade. Servia como válvula de escape, como bode expiatório, como prova viva de que o mundo precisava de alguém para carregar a vergonha que ninguém queria admitir. A cada olhar de repulsa, cada cusparada, cada ameaça de prisão, as mulheres aprendiam a endurecer o coração. Era a única forma de suportar. E quando a noite chegava, nada mudava. Apenas se tornava mais evidente a verdade que ninguém queria encarar. Sem essas mulheres, muitas máscaras cairiam. Porque eram elas que conheciam os desejos mais sombrios e os segredos mais perigosos de todos os homens respeitáveis. Dentro de um bordel medieval, cada noite podia ser a última. Havia perigos tão visíveis quanto um punhal no escuro e outros mais sorrateiros que se instalavam como doenças silenciosas, corroendo o corpo e a sanidade. A vida ali era um equilíbrio precário entre sobrevivência e aniquilação, e qualquer deslize, qualquer palavra mal calculada, qualquer olhar considerado desafio, podia acabar em tragédia. Os riscos começavam pelo simples fato de existir naquele espaço. Se uma mulher fosse pega tentando sair sem permissão, era punida com violência. Algumas casas mantinham códigos internos que proibiam qualquer prostituta de abandonar o trabalho antes de quitar dívidas que nunca terminavam. Essas dívidas incluíam não apenas o custo da cama e da comida, mas taxas inventadas pelo dono do bordel, o uso de lamparinas, o pano que servia de lençol, o vinho ruim oferecido aos clientes. O preço de tudo era inflado, e os registros eram manipulados para manter as mulheres presas. Era um cativeiro invisível justificado por contratos que ninguém se atrevia a contestar. E se uma prostituta ousasse fugir? Os castigos variavam conforme a cidade. Em algumas regiões da França, a mulher era perseguida e, ao ser capturada, tinha a cabeça raspada como humilhação pública. Em certos burgos germânicos, era açoitada em praça aberta, com a multidão reunida para assistir e aplaudir. Em casos extremos, se fosse acusada de roubo, e bastava uma única voz para isso, podia ser enforcada sem direito à defesa. Ninguém chorava por essas mortes. Afinal, quem ligaria para o destino de quem já era considerada menos que humana? Havia ainda os segredos proibidos, aquelas coisas que, se viessem à tona, significariam sentença de morte. Uma prostituta que engravidasse de um homem importante precisava esconder o ventre crescente até onde pudesse. Se o rumor se espalhasse, podia ser acusada de bruxaria, um crime tão conveniente quanto vago. Bastava alguém jurar que vira a mulher sussurrar palavras estranhas ao luar, ou que notara uma marca na pele que parecia um sinal do diabo. Quando a acusação surgia, pouco importavam os fatos. A fogueira resolvia qualquer dúvida. Para sobreviver, as mulheres inventavam códigos secretos. Um lenço amarrado na maçaneta indicava que havia cliente violento. 2 batidas na parede vizinha eram um pedido mudo de ajuda. Alguns sinais eram tão discretos que passavam despercebidos aos olhos de quem chegava de fora. Mas entre elas cada detalhe era conhecido: a inclinação da cabeça, o modo de cruzar os braços, o tom da voz ao pedir água. Essa comunicação silenciosa era a única proteção que tinham. As ameaças externas eram constantes. De tempos em tempos, surgiam expedições moralistas, grupos de homens armados, incentivados por pregadores fanáticos, que invadiam os bordéis para purificar a cidade.
Quebravam portas, saqueavam objetos, arrastavam mulheres para fora pelos cabelos. Algumas eram violentadas antes de serem presas. Outras desapareciam e nunca mais eram vistas. O poder municipal fingia indignação, mas raramente punia os agressores. Porque no fundo, a sociedade preferia ver essas mulheres sumirem do que aceitá-las como parte do tecido social. E havia o risco invisível, mas não menos letal: as doenças. As pragas vinham sem aviso e não escolhiam quem atacar. A sífilis podia consumir o corpo em poucos meses. A tuberculose, que se espalhava pelos quartos úmidos, matava em silêncio, sem cerimônia. Quando uma prostituta adoecia, muitas vezes era trancada em um cômodo até morrer. Não havia médicos que quisessem tratar quem era vista como um fardo indigno de compaixão. Às vezes outra mulher enfiava uma faca no coração da doente, num ato desesperado de misericórdia. Depois, o corpo era enrolado em panos e levado até a periferia da cidade, enterrado sem cruz. Algumas prostitutas tentavam acumular moedas escondidas. Dinheiro que em teoria permitiria comprar a liberdade. Mas isso também era perigoso. Se a madame descobrisse, confiscava tudo e punia a mulher com espancamentos. Em bordéis maiores havia delatoras, outras prostitutas que vendiam segredos em troca de pequenos privilégios, como porções extras de comida ou permissão para sair à rua. A desconfiança era uma constante. Ninguém sabia quem realmente era amiga e quem era informante. Os clientes também eram fontes de risco. Alguns se comportavam como se estivessem diante de coisas, não de pessoas. Exigiam práticas violentas, infligiam humilhações físicas e psicológicas. Quando se excediam, raramente havia consequências. A prostituta, afinal, era considerada pecadora e o pecador, dizia-se, merecia tudo o que recebesse. Para suportar, algumas mulheres recorriam a superstições. Carregavam pequenos amuletos de madeira com símbolos gravados, orações costuradas dentro da roupa, fios de cabelo trançados em cordões que diziam, afastavam a morte. Outras aprendiam receitas de abortivos, chás feitos com ervas perigosas. As que sobreviviam ao uso dessas substâncias raramente saíam ilesas, sangravam por semanas, perdiam os sentidos, ficavam estéreis. Mas para quem não tinha escolha, qualquer risco parecia menor do que continuar vivendo naquelas condições. O maior segredo, porém, não era sobre doenças, fugas ou clientes poderosos. Era sobre quem aquelas mulheres eram antes de chegarem ali. Ninguém gostava de perguntar, porque a resposta seria sempre um espelho incômodo. Eram filhas de famílias pobres, viúvas, prisioneiras de guerra, crianças vendidas, mulheres que em outro destino poderiam ter sido esposas respeitáveis, mães amadas, camponesas anônimas, mas que no tabuleiro desigual da Idade Média, tinham sido empurradas para o único lugar onde ninguém se importaria se morressem. Dentro do bordel, cada segredo carregava o peso de uma sentença. Revelar demais era cavar a própria cova. Falar pouco demais também. Então aprendiam a caminhar numa corda bamba de silêncio, mentira e meia-verdade. Uma arte cruel, onde o prêmio era apenas sobreviver mais um dia. Se alguém resolvesse contar todas as histórias sórdidas que aconteceram entre as paredes de um bordel medieval, precisaria de 100 vidas para não deixar escapar nenhuma. Porque ali, no limite da dignidade e da brutalidade, aconteciam episódios que pareciam saídos dos contos mais macabros. Eram momentos em que a violência deixava de ser uma ameaça velada e se tornava uma visita constante, esfregando o rosto daquelas mulheres na certeza de que nada as salvaria. Há registros de um bordel na região de Avignon no século XIV, onde uma jovem chamada Isabial foi assassinada por um cavaleiro embriagado. Ele chegou ao local depois de uma batalha perdida contra uma família rival. Irritado, bêbado e tomado pelo desejo de se sentir senhor de alguma coisa, escolheu Isabial como alvo. Testemunhas disseram que ele a golpeou com a própria espada, enquanto gritava que ela era um animal indigno de compaixão. Quando amanheceu, o corpo dela foi deixado diante da porta, coberto apenas por um lençol encardido. O cavaleiro não foi punido. Pelo contrário, deixou algumas moedas de ouro como compensação, e ninguém mencionou o crime outra vez. Na Inglaterra, em Southwark, certa noite de inverno, um grupo de religiosos radicais invadiu uma casa de meretrício. Eles afirmavam que Deus lhes ordenara purificar o bairro de pecados. Armados com machados e archotes, quebraram portas e queimaram colchões. Algumas mulheres tentaram fugir e foram apedrejadas na rua. Outras ficaram presas nos quartos em chamas. Dizem que o cheiro da carne queimada se espalhou por várias quadras, mas nenhuma autoridade fez qualquer esforço para processar os assassinos. O silêncio da cidade inteira foi a lápide dessas mortas.
Outro caso célebre aconteceu em Bruges, onde um bordel de tijolos vermelhos recebia alta nobreza. Ali uma cortesã chamada Nelore tinha fama de ser mais instruída que a maioria. Sabia ler, escrevia cartas de amor para os clientes e guardava segredos de toda sorte. Ela própria dizia que colecionava confissões. Um dia foi acusada de roubar um anel de rubi. Nenhuma prova apareceu, mas bastou a denúncia de um conde influente para selar seu destino. Foi arrastada até a praça principal, despida diante da multidão e chicoteada até perder os sentidos. Quando terminou o suplício, seu corpo foi pendurado pelos pulsos durante horas, como exemplo para outras que ousassem ultrapassar seu lugar. Ela sobreviveu, mas nunca mais voltou a falar. Alguns diziam que perderá a razão. Outros juravam que ainda sussurrava segredos no escuro, para quem tivesse coragem de ouvir. Nem sempre a violência vinha de fora. Dentro do bordel, rivalidades podiam virar tragédia. Mulheres competiam por clientes fixos, por uma cama melhor, por algum favor extra da madame. Às vezes bastava um boato, de que alguém roubara moedas, ou entregará uma companheira ao proprietário, para deflagrar uma briga mortal. Facas escondidas sob os colchões surgiam em mãos trêmulas. As feridas se abriam com fúria contida durante anos. E quando o sangue escorria pelo chão de madeira, o mais comum era que a vida seguisse como se nada houvesse acontecido. A madame mandava limpar a cena e recolhia o corpo ao amanhecer. Os partos eram outro momento sombrio. Muitos bordéis mantinham pequenos cubículos onde grávidas davam à luz sem parteiras experientes. Quase sempre, o nascimento era clandestino, porque a criança representava um estorvo e um risco. Recém-nascidos eram entregues a orfanatos, que em boa parte dos casos funcionavam mais como depósitos de crianças que jamais conheceriam um lar. Há relatos de bebês sufocados logo após o parto, um crime sussurrado entre lágrimas e promessas de perdão divino. Nenhuma mulher acordava um dia desejando esse desfecho. Mas quando a alternativa era morrer de fome ou ver o filho perecer lentamente, decisões extremas surgiam como única saída. Algumas histórias beiram a loucura. Em Nápoles contava-se sobre uma prostituta que mantinha uma pequena coleção de ossos humanos enterrados sob o assoalho do quarto. Cada osso, dizia ela, era de um homem que levou embora um pedaço da minha alma. Nunca ficou claro se a história era real ou apenas uma lenda criada para alimentar o medo e manter os clientes sob controle. Mas o rumor persistiu por décadas, e muitos juravam ter visto ossos brancos reluzindo sob as tábuas podres. Os casos de vingança também povoavam o imaginário. Quando uma prostituta era assassinada de forma particularmente cruel, as companheiras às vezes se organizavam em segredo. Certas mortes misteriosas de clientes, atribuídas a brigas de taverna ou quedas acidentais, na verdade eram ajustes de conta cuidadosamente planejados. Um copo de vinho misturado com beladona, um punhal escondido entre as dobras da túnica, uma faca afiada colocada entre as costelas no momento certo. Essas mortes raramente eram investigadas com rigor. Ninguém queria saber. Era mais fácil enterrar os segredos junto com o corpo. Por trás de cada fachada silenciosa, escondiam-se dezenas de destinos esmagados pela crueldade. Não havia heroísmo. Não havia final feliz. Apenas sobrevivência. E mesmo isso era uma vitória rara. As mulheres que passavam por tudo isso carregavam nos olhos uma sombra que ninguém podia ignorar. Uma tristeza tão funda que parecia não caber no peito. E no entanto continuavam ali noite após noite, recebendo homens que fingiam não ver. Fingindo, elas mesmas, que aquele era apenas mais um dia. Quem observava um bordel medieval de fora via apenas degradação. Via mulheres exaustas, homens bêbados, gritos na noite. Mas poucos compreendiam que sob aquela superfície de miséria, pulsava uma teia invisível de influência e poder. As prostitutas e madames carregavam segredos que valiam mais do que ouro. Sabiam quem conspirava contra o senhor feudal, quem desviava impostos, quem traía alianças. Sabiam o que ninguém mais sabia porque ali no calor do pecado as defesas caíam. O bordel era um confessionário torto. O lugar onde a vergonha arrancava máscaras. Homens que na luz do dia ostentavam medalhas e títulos, à noite se transformavam em criaturas frágeis. Desabafavam seus medos, seus ódios, suas culpas. Contavam sobre dívidas escondidas, pactos ilícitos, ressentimentos que fermentavam até explodir em traição. A prostituta que ouvia tudo isso aprendia a manter silêncio, mas também a usar esse conhecimento para sobreviver. Às vezes, uma informação sussurrada na hora certa comprava misericórdia, protegia de castigos, salvava uma vida. Muitas madames se tornaram mestras nesse jogo. Sabiam quem temia qual segredo e como explorá-lo.
cobravam pequenas taxas de descrição, pagamentos regulares para que certas histórias jamais saíssem das paredes do bordel. Algumas acumularam tanto poder que se tornaram indispensáveis aos senhores locais. Não eram apenas exploradoras das mulheres mais novas. Eram peças-chave em intrigas políticas e negócios escusos. Em Florença, havia registros de uma madame chamada Bettina, que mantinha um livro encadernado em couro, cheio de nomes e confissões. Contava-se que Bettina podia derrubar nobres com uma palavra. Quando um bispo tentou fechar seu estabelecimento, ela apenas enviou um bilhete: "Lembre-se do que me contou naquela noite." O bordel permaneceu aberto. Alguns historiadores chegaram a afirmar que ela influenciou decisões sobre impostos e distribuição de terras. E tudo isso sem jamais sair de seu prédio de 3 andares, sempre com as janelas cobertas por cortinas pesadas. As próprias prostitutas, mesmo com todas as correntes que as prendiam, descobriam formas de exercer um poder sutil. Sabiam que alguns homens temiam que seus encontros se tornassem públicos. Sabiam que um rumor espalhado podia arruinar reputações inteiras. Uma frase bem colocada em uma taverna: "Fulano visita fulana todas as quartas-feiras", bastava para iniciar um incêndio social. Por isso, os clientes mais importantes pagavam valores absurdos por sigilo. O silêncio era o bem mais valioso vendido ali. Essa influência se espalhava de maneira quase orgânica. O bordel se tornava um centro de informações que depois escorriam pelas ruas, ganhavam novas formas, alimentavam boatos e desestabilizavam alianças. Alguns senhores temiam mais o que se dizia entre aquelas paredes do que uma invasão armada, porque no fundo sabiam que a verdade nua e crua era mais destrutiva do que qualquer exército. Existiam também prostitutas que, pela força da inteligência e da memória, se tornavam conselheiras informais. Homens atormentados pelo medo de conspirações iam procurá-las, não só pelo prazer, mas pelo alívio de falar. Elas ouviam, consolavam, aconselhavam, e saíam dali levando informações que podiam negociar em momentos de necessidade. Muitas não chamariam isso de poder. Talvez preferissem chamar de seguro contra a morte. Mas mesmo assim, essa teia silenciosa influenciava destinos. E não era apenas sobre política ou dinheiro. As prostitutas sabiam de rivalidades entre famílias, desavenças entre clérigos, ressentimentos profundos que fermentavam nas camadas mais altas da sociedade. Sabiam que certos casamentos eram selados à força, que filhos bastardos cresciam em silêncio, que heranças eram roubadas. Cada segredo tinha peso e valor, cada história podia ser arma ou escudo. Nos períodos de guerra, a importância dos bordéis se tornava ainda mais evidente. Quando tropas acampavam perto das cidades, oficiais recorriam às prostitutas para sondar ânimos e obter informações. As mulheres recolhiam confidências dos soldados: quem estava desmotivado, quem planejava desertar, quem odiava o comandante. Às vezes, essas informações chegavam ao inimigo. Alguns bordéis foram acusados de espionagem, mas na prática quase ninguém queria mexer nesse vespeiro. Era mais seguro deixar tudo como estava e fingir que nada acontecia. O poder invisível das casas de meretrício também se manifestava em pequenos gestos. Quando uma prostituta protegia a outra de um cliente violento, quando espalhava rumores sobre um homem cruel, quando unia forças para forçar uma madame a recuar. Essas micro-rebeliões não mudavam o sistema, mas mostravam que mesmo esmagadas, aquelas mulheres encontravam meios de resistir. No entanto, esse poder sempre vinha com um preço. Quem ousava usar demais a própria influência arriscava a vida. Bastava um nobre se sentir ameaçado, um clérigo se envergonhar, um comerciante se exasperar. Então surgiam acusações de feitiçaria, roubo ou conspiração. E nesses casos, não importava quantos segredos a mulher conhecia. O destino era a forca ou a fogueira. A memória do que ela sabia se perdia com seu corpo queimado. Mesmo assim, ao longo dos séculos, as prostitutas e as madames continuaram ocupando esse espaço paradoxal, ao mesmo tempo presas e livres, vítimas e cúmplices, silenciosas e perigosas. Entre sussurros e gemidos, costuravam uma rede de informações que ninguém conseguia desfazer. Enquanto a história oficial ignorava suas vozes, elas moldavam acontecimentos, decidiam rumos, alimentavam discórdias. E se hoje poucos se lembram dessas mulheres, é porque seus segredos foram enterrados com elas. Mas não se engane, durante muito tempo foram elas que sustentaram o equilíbrio precário entre ordem e caos. Sem jamais serem reconhecidas, sem jamais poderem contar quem realmente mandava na escuridão. Ninguém imaginava que aquele mundo, tão entranhado nas cidades medievais, acabaria ruindo. Durante séculos, os bordéis funcionaram como engrenagens silenciosas, alimentando o desejo, sustentando cofres públicos e saciando os impulsos que a moral oficial fingia condenar.
Pareciam eternos, como se jamais houvesse alternativa a esse ciclo de vergonha e necessidade. Mas, pouco a pouco, o vento mudou, e aquilo que fora tolerado passou a ser combatido com fervor, às vezes por convicção, às vezes por conveniência política. O primeiro golpe veio com as epidemias. Quando a peste negra varreu a Europa no século XIV, matando milhões, a crença popular logo apontou culpados. Alguém precisava carregar a culpa pelo castigo divino. E quem melhor do que as mulheres que viviam à margem, que lidavam com o corpo, que supostamente atraíam doenças com seus hábitos imundos? Bordéis inteiros foram fechados sob decreto de contenção da praga. Prostitutas foram expulsas das muralhas, obrigadas a viver em barracões erguidos nos campos. Muitas morreram ali mesmo, sem comida nem abrigo, esquecidas pelos clientes que um dia pagaram por seus serviços. Quando a peste passou, alguns bordéis reabriram, mas nada voltou a ser como antes. O medo contaminara o imaginário coletivo. A ideia de que aquelas casas eram focos de contágio se enraizou, e qualquer governante que quisesse se mostrar virtuoso encontrava um alvo fácil. Decretar o fechamento de prostíbulos virou uma forma de conquistar popularidade. Não se tratava de compaixão pelas mulheres, mas de jogo político. Fechar bordéis rendia aplausos. O segundo golpe veio da Igreja, que no fim da Idade Média endureceu seu discurso moral. Movimentos reformistas começaram a questionar não só a prostituição, mas todos os excessos do clero e da nobreza. Pregadores andavam de cidade em cidade, inflamando multidões com sermões sobre pureza, penitência e regeneração. Alguns chegaram a comparar bordéis a antros demoníacos, afirmando que o próprio Lúcifer caminhava por seus corredores. Essa retórica encontrou terreno fértil em uma sociedade exausta de guerras e pestes. O medo do inferno era mais forte que qualquer prazer terreno. Foi nessa atmosfera de fervor que surgiram as patrulhas da moralidade. Grupos financiados por nobres e bispos, armados de autoridade e fanatismo. Eles invadiam bordéis, pregavam portas com tábuas, destruíam móveis e queimavam roupas. Algumas prostitutas eram presas e obrigadas a confessar seus pecados em público. Outras sumiam sem deixar vestígios. Os registros falam de mulheres trancadas em conventos contra a vontade, condenadas a uma vida de clausura como penitência. Enquanto isso, as cidades mudavam. O Renascimento trouxe novos valores, novas formas de sociabilidade. A prostituição não desapareceu, nada tão arraigado se extingue de um dia para o outro, mas se transformou. Os bordéis enormes, quase oficiais, foram substituídos por casas discretas, muitas vezes camufladas como hospedarias ou estalagens. O comércio do corpo continuou, mas sob a superfície, sem o aparato institucional que existira antes. A prostituta medieval, marcada por lenços coloridos e por estigma aberto, foi se tornando uma figura menos visível. Nos registros fiscais, sua presença diminuiu. Nos documentos judiciais começou a surgir sob outros nomes: mulher pública, pecadora reincidente, criatura dissoluta. Mas não se iluda, a mudança de nomenclatura não significava libertação, apenas nova forma de repressão. O fim dos grandes bordéis também marcou o desaparecimento de um certo tipo de poder. As madames que um dia acumularam influência e informações viram sua teia desmanchar. Algumas tentaram adaptar-se, abrir negócios em outras cidades, disfarçar as antigas funções. Poucas conseguiram manter a clientela. Muitas foram perseguidas porque sabiam demais. E o mundo medieval tinha pouco espaço para testemunhas inconvenientes. Não foram apenas decretos e fogueiras que encerraram essa era. Houve uma mudança mais sutil. A cultura urbana começou a valorizar a respeitabilidade. As guildas de comerciantes queriam cidades limpas, organizadas, prósperas. A prostituição se tornou um incômodo a essa imagem. Em muitas regiões passou a ser relegada aos arredores, bairros degradados, vielas sem iluminação. O bordel central, que antes parecia um componente inevitável da vida urbana, virou resquício de uma época que todos queriam enterrar. Mas seria ingenuidade acreditar que tudo acabou. A prostituição apenas se adaptou. Sobreviveu em corredores escuros, em pactos secretos, em promessas sussurradas ao pé do ouvido. E no fundo manteve o mesmo motor que sempre a sustentou: a desigualdade. Enquanto houvesse fome, guerras, abandono, sempre haveria mulheres empurradas para a mesma engrenagem de exploração. Quando hoje visitamos cidades medievais, passamos diante de prédios que um dia abrigaram essas histórias. Alguns turistas param para ouvir guias contando anedotas pudicas sobre casas de prazer. Poucos se perguntam quantas mulheres morreram ali dentro, quantas crianças nasceram sem nome, quantos segredos foram enterrados nos alicerces.
O passado adquire verniz romântico com o tempo, mas a verdade, nua, incômoda, quase insuportável, permanece. O fim da era dos bordéis oficiais não foi libertação, foi apenas transformação. Aquilo que se queria apagar da memória sobreviveu nas margens, no silêncio das vielas, nos boatos que persistiram, nos ossos sem sepultura de quem jamais teve direito à redenção. Assim se encerrou uma época, não com justiça, mas com esquecimento. E talvez seja esse o maior crime, fingir que aquelas mulheres nunca existiram. Talvez a maior tragédia dos bordéis medievais não seja apenas o sofrimento que aconteceu ali dentro. Talvez seja o fato de termos decidido esquecer. Enterramos essas histórias debaixo de pedras antigas e nos consolamos com a ideia de que somos mais civilizados, mais evoluídos, mais humanos. Mas será que somos mesmo? Será que não carregamos dentro de nós o mesmo instinto de explorar, julgar, fingir que certas vidas não importam? O que aqueles corredores úmidos e cheios de gemidos nos dizem sobre a alma humana? Quando olhamos para trás, é fácil apontar o dedo, chamar nossos antepassados de bárbaros, acusar os homens que pagavam por corpos, acusar as autoridades que lucravam com o sofrimento, acusar a igreja que pregava a virtude e fechava acordos com a prostituição. Mas se formos sinceros, veremos que a mesma mecânica persiste hoje, disfarçada de outras formas. Quantas vezes fechamos os olhos para quem vive nas margens? Quantas vezes preferimos o conforto da ignorância à responsabilidade do olhar? Os bordéis da Idade Média expunham, sem pudor, o cinismo coletivo. Uma sociedade inteira que declarava amar a virtude, mas sustentava negócios de degradação porque precisava deles. Uma população que cuspia nas prostitutas de dia e buscava seus serviços de noite. Governos que recolhiam impostos sobre a miséria e depois, lavavam as mãos como se fossem inocentes. Quando pensamos nisso, não é difícil perceber que a história é um espelho incômodo, e que o reflexo ainda nos pertence. Talvez eles não fossem os loucos. Talvez fossemos nós. Porque preferimos crer na fábula de que a prostituição era apenas libertinagem, de que as mulheres que ali viviam tinham escolhido aquele destino. Era mais fácil culpar a vítima do que admitir que o sistema inteiro estava podre, e que sem a cumplicidade de todos, clérigos, nobres, camponeses, soldados, nada daquilo teria sobrevivido tanto tempo. O bordel medieval também revela a capacidade infinita que temos de construir justificativas para o inaceitável. O argumento do mal necessário atravessou séculos. Era melhor manter bordéis funcionando, diziam, do que arriscar a ordem social. Melhor sacrificar algumas vidas para garantir o controle das massas. Melhor transformar mulheres em mercadoria do que enfrentar a própria hipocrisia. Essa lógica fria, calculista, desumana não se foi. Ela apenas trocou de roupa. Hoje chamamos esses lugares de outros nomes. Usamos termos como exploração sexual, tráfico humano, vulnerabilidade social. Mas a essência é a mesma, pessoas tratadas como descartáveis. Seus corpos usados como válvula de escape para frustrações que ninguém quer admitir. Seus nomes apagados, suas histórias silenciadas. E nós, espectadores confortáveis, fingindo surpresa sempre que a realidade vem à tona. Talvez por isso seja tão importante contar essas histórias. Não para alimentar o escândalo, não para chafurdar na dor alheia, mas para lembrar que todo sistema de exploração só existe porque encontra quem aceite virar o rosto, porque encontra quem prefira o conforto de não saber, porque encontra quem diga, não é problema meu. E enquanto esse pensamento existir, sempre haverá novos bordéis, erguidos em vielas invisíveis, sustentados pela mesma indiferença. Se alguma lição pode ser tirada das ruínas daqueles prédios é que nenhuma sociedade está imune à tentação de sacrificar alguns pelo bem-estar dos outros. Nenhuma cultura é tão pura que não tenha seus cantos escuros. Nenhuma época foi tão civilizada que não carregasse sua cota de horror. O bordel medieval, com suas camas de palha e seus lençóis sujos, era um lembrete constante de tudo que preferimos não ver. E no entanto, no meio daquela escuridão também havia lampejos de humanidade. Mulheres que protegiam umas às outras. Madames que usavam seu poder para evitar castigos piores. Prostitutas que, apesar de tudo, encontravam forças para rir, cantar, amar mesmo que por instantes. Talvez essa seja a verdade mais desconfortável de todas. Mesmo no abismo, a vida insiste. A dignidade insiste. A esperança, por mais débil que seja, se recusa a morrer. O que nos parece ridículo hoje, as superstições, os amuletos costurados nas roupas, as rezas murmuradas antes do ato, era naquela época sobrevivência. Pequenos gestos de resistência contra uma máquina que moía pessoas sem remorso. Quem somos nós para julgar? Será que se estivéssemos lá, faríamos diferente?
Ou também aprenderíamos a calar, a negociar, a suportar. O passado não é apenas um lugar distante. É uma advertência. Quando alguém lhe disser que a Idade Média foi uma era de trevas, talvez pense imediatamente nas guerras, na fome e na peste. Mas lembre-se também dos bordéis. Lembre-se das mulheres que viveram e morreram entre aquelas paredes. Lembre-se de que a treva mais densa não é a ignorância, é a negação do outro como ser humano. Talvez a pergunta mais honesta que possamos fazer seja esta: e se somos nós que ainda vivemos na Idade Média, só que com roupas limpas e nomes novos para as mesmas injustiças? Talvez não tenhamos evoluído tanto quanto gostamos de crer. Talvez só tenhamos aprendido a esconder melhor os rastros. Feche os olhos por um instante. Apague o conforto da sua casa, as paredes limpas, a cama macia. Apague o direito de dizer não. Imagine que você nasceu em um vilarejo pobre, em um inverno tão cruel que matou metade da sua família. Imagine que aos 12 anos, seu pai não teve escolha a não ser trocar você por algumas moedas que comprariam farinha e lenha. Imagine a viagem até a cidade, o medo colado à pele, a mão grossa de um homem desconhecido te empurrando por uma porta estreita que se fechou atrás de você, para sempre. Imagine acordar dia após dia naquele quarto. O feno sujo, o cheiro ácido que nunca sai, as risadas dos clientes que não sabem, ou não querem saber, que você não é uma escolha, mas um corpo alugado. Imagine olhar nos olhos de cada um deles e perceber que, para todos, você é apenas uma função, um vazio a ser preenchido, uma distração de problemas que não tem nada a ver com você. Agora tente pensar. Se fosse você, quanto tempo levaria para sua alma se esconder em algum canto, só para não enlouquecer? Quanto tempo até você aprender a sorrir enquanto morre por dentro? Até aprender a contar as batidas do coração durante cada ato, só para não sentir nada? E se fosse você quem guardasse segredos de homens poderosos? Se você soubesse que uma palavra poderia derrubar nobres, bispos, comerciantes, você teria coragem de falar? Ou venderia o silêncio em troca de uma chance mínima de sobrevivência? E se um cliente violento te ameaçasse? Você ficaria calado, fingindo gratidão, ou arriscaria a vida por dignidade? Pense nos dias frios quando o fogo era racionado e só quem pagava mais podia dormir sem congelar. Pense nas noites em que o medo era tão grande que o corpo tremia, não só de frio, mas de pura certeza de que algo ruim aconteceria. Imagine conviver com o terror constante de uma gravidez indesejada. Imagine não ter saída a não ser tomar ervas que podiam te matar. Ou pior, dar à luz sabendo que ninguém ajudaria, que ninguém se importaria. Será que você conseguiria não se perder? Será que encontraria força para proteger outras mulheres? Ou se tornaria como algumas madames, endurecido pela dor, capaz de explorar quem chegasse depois só para garantir mais uns anos de respiro? E se fosse você quem carregasse cicatrizes nos braços, nos lábios, na alma? Se cada marca lembrasse um nome, uma noite, uma dívida que nunca se pagou? Será que, depois de tudo, você ainda acreditaria que era uma pessoa, e não só uma mercadoria gasta? Ou pense ainda diferente: e se você fosse o cliente? O homem que chega com moedas e fome de poder? O homem que não pergunta o nome, não enxerga a história, só quer calar as próprias frustrações usando o corpo de outra pessoa? Será que você teria coragem de encarar os próprios olhos no espelho depois? Ou inventaria desculpas? Ela gosta. Ela escolheu. Não tenho culpa. Se você fosse o vizinho que via mulheres sendo arrastadas para fora em noites de expurgo, você fecharia a janela para não ouvir? Diria que nada podia fazer? Repetiria que não era problema seu? Ou teria coragem de estender a mão, sabendo que isso faria de você um inimigo dos poderosos? Talvez seja essa a pergunta que mais incomoda. E se você tivesse nascido naquela época? Será que a sua bondade sobreviveria? Será que o seu senso de justiça resistiria à fome, ao medo, ao instinto de autopreservação? Ou você se tornaria parte da engrenagem, convencido de que era normal, de que sempre foi assim? É fácil julgar o passado quando se tem distância. Difícil é admitir que, em circunstâncias parecidas, talvez fizéssemos igual. Talvez todos tenhamos um preço. Uma fronteira que, se ultrapassada, nos transforma no que mais condenamos. Talvez a Idade Média não seja um período morto. Talvez seja uma sombra dentro de cada um de nós, pronta para reaparecer quando as estruturas ruírem e a fome bater a porta. Por isso, se você quer mesmo entender o que foi viver num bordel medieval, não se prenda aos detalhes sórdidos. Pergunte-se: que parte de você se reconhece na covardia coletiva? Que parte de você enxerga os mecanismos de poder, culpa e silêncio que ainda existem hoje? Porque a história não é feita só de reis, conquistas e catedrais.
é feita também de vozes caladas, de corpos descartados, de pactos de silêncio que sustentam privilégios. Enquanto fingirmos que isso é apenas coisa do passado, continuaremos repetindo o mesmo ciclo com nomes mais polidos. E continuaremos nos enganando sobre quem somos. Então, olhe bem para dentro de si. E pergunte, se você nascesse naquela época, teria coragem de viver assim? Será que você sobreviveria sendo um deles? Ou será que também teria que esconder a verdade, para não ser queimado vivo? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.